E aí, meus queridos, tudo jóia? O nosso vídeo de hoje é a segunda parte daquele vídeo postado semana passada, lembra? Aquele, falando por onde anda alguns atores e atrizes que foram grandes promessas nas décadas passadas, mas que hoje estão bem longe das novelas. Bom, se você ainda não viu a primeira parte, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo e também um link na descrição, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo. A Teresa Seiblitz estreou nas novelas Em Barriga de Aluguel, em 1990. Nos anos seguintes vieram novelas como Lua Cheia de Amor, em 1991, Pedra sobre Pedra, em 1992, e Renascer, em 1993. Sua carreira deu uma guinada em 1995, ao protagonizar a novela Explode Coração, vivendo a cigana Dara, personagem com a qual ficou marcada. Porém, após esse papel marcante, Teresa nunca mais conseguiu interpretar um personagem de destaque na TV. Entre outros trabalhos menos expressivos, participou da 9ª temporada de Malhação, participou também de alguns episódios do programa Você Decide, e da versão brasileira da série Donas de Casa Desesperadas. Sua última participação na TV até o momento foi na série Milagres de Jesus, na Rede Record, em 2015. Em 2019, concluiu um mestrado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade. Hoje, Teresa Seiblitz está com 58 anos. O Ricardo Mack parecia ser a grande promessa da década, quando surgiu, em 1995, vivendo o cigano Igor, prometido de Dara, Teresa Seiblitz, na novela Explode Coração. Porém, as críticas pela sua interpretação acabaram virando uma referência para ator modelo sem talento na televisão. Em 1997, ganhou um papel, bem menor, em Por Amor, o jardineiro Genésio. A partir de então, fez muitas participações em programas variados de televisão, como Malhação, Sai de Baixo, Aventuras do Didi, Tomara que Caia, Zorra e outros. Mack também atuou na novela Os Mutantes, da Rede Record. Seu último trabalho na TV como ator foi em 2018, na sitcom Doutora Darcy, exibida pelo Multishow. Hoje, com 52 anos, Ricardo Mack é diretor artístico do canal TV8, sediado na capital paulista. O Leonardo Brício estreou em novelas em 1989, na primeira fase de Tieta. Após participar de algumas minisséries na extinta TV Manchete, em 1993 retornou à Globo, na primeira fase de Renascer. No ano seguinte viveu o Julinho no remake de Éramos 6, do SBT. 2 anos depois, se destacou em O Rei do Gado, interpretando Henrico Mezenga, na primeira fase da novela. Em 1997 e 1998, também viveu bons personagens, no remake de Anjo Mal e Em Meu Bem Querer. Nos anos 2000, Leonardo continuou interpretando grandes personagens como o Tiago da minissérie A Muralha, o Alexandre Guerreiro, de Porto dos Milagres, e o Ulisses Sardinha, de Da Cor do Pecado. Também obteve grande destaque ao protagonizar a minissérie Rei Davi, seu último trabalho na Rede Record, emissora no qual assinou contrato em 2006, e permaneceu até em 2012. Desde então faz raras aparições na TV. Seu último trabalho até o momento é a minissérie Arcanjo Renegado, de 2020, produzida e exibida pela Globoplay. Na última década tem se dedicado ao teatro, e desde o início da pandemia de Covid-19, se isolou no município mineiro de Bocaina de Minas, na região da Serra da Mantiqueira. Atualmente, Leonardo Brício está com 59 anos. O Leonardo Vieira fez sua estreia em novelas em 1990, em A História de Ana Raio e Zé Trovão, da extinta TV Manchete. Mas foi na novela Renascer, em 1993, que teve seu primeiro papel de destaque na TV, interpretando Zé Inocêncio, na primeira fase do Folhetim. No mesmo ano, foi um dos protagonistas da novela Sonho Meu. Apesar do ótimo início, Leonardo teve uma carreira irregular, mesclando papéis bons e outros nem tanto. Ainda na década de 90, atuou em Malhação, Você Decide e nas novelas 4x4, Brida e Suave Veneno. Nos anos 2000, ainda participou das novelas Senhora do Destino e Como uma Onda, ambas pela Rede Globo. Em 2005, passou a fazer parte do elenco da Rede Record, atuando em minisséries e novelas como Os Mutantes, Vidas em Jogo e Os 10 Mandamentos em 2016, seu último trabalho na TV até o momento. Hoje, Leonardo Vieira está com 53 anos e vive com o marido em Portugal. O Vitor Fasano começou sua carreira como modelo, lá em 1976.
e se lançou como ator em 1990, participando da novela Barriga de Aluguel. Nos anos seguintes participou de várias novelas, como De Corpo e Alma, Tropicaliente, Cara e Coroa, Salsa e Merengue, Torre de Babel, entre outras. Em 2003, participou da novela Canavial de Paixões no SBT. Porém, em 2005, retornou à Rede Globo, onde continuou atuando até 2009. Em 2010, assinou contrato com a Rede Record, onde fez alguns trabalhos. Os últimos foram em 2015, as séries Milagres de Jesus e Conselho Tutelar. Fasano está afastado da atuação e hoje coordena projetos sociais em defesa da biodiversidade, preservação da vida de animais silvestres e da Amazônia. Atualmente, ele está com 63 anos. A Vanessa Lois, filha da falecida atriz Dilma Lois e neta dos falecidos atores Urbano Lois e Lídia Matos, estreou em novelas em 1995, fazendo uma participação especial na novela A Próxima Vítima. Porém, sua primeira personagem fixa foi em 1996, na novela Vira-Lata, Vivendo a Pietra. Na mesma década participou também das novelas Zazá e Suave Veneno. Em 2001, se casou com o ator Tiago Lacerda, com quem tem 3 filhos, Gael Lois Lacerda, nascido em 2007, Cora Lois Lacerda, nascida em 2010, e Pilar Lois Lacerda, nascida em 2014. Desde então, suas aparições em televisão foram diminuindo. Foi vista ainda na minissérie O Quinto dos Infernos e nas novelas Marcas da Paixão, Kubanacan, Sabor da Paixão e Metamorfoses, entre outras. Em 2012, decidiu deixar a carreira artística de lado para se dedicar à criação dos filhos, mas ainda assim faz participações esporádicas em séries e novelas. Sua última aparição na TV foi em 2016, na novela Haja Coração, vivendo ela mesma. Hoje, Vanessa tem 50 anos. Estreando em O Rei do Gado em 1996, Antoni foi uma das grandes promessas da TV na década de 90. Marcelo atuou em várias novelas, quase sempre em papéis de grande destaque, como o Eugênio de Salsa e Merengue, em 1996, o Marco Antônio, de Terra Nostra, em 1999, o Maurício, de Um Anjo Caiu do Céu, em 2001, o Sérgio, de Mulheres Apaixonadas, em 2003, e o Viriato, de Senhora do Destino, em 2004, entre outros. Na década de 2010, continuou atuando, mas sem a mesma força de décadas anteriores. Seu último trabalho em televisão no Brasil foi a 25ª temporada de Malhação, em 2017. Em 2018, se mudou para Portugal com a família, onde estrelou a novela Valor da Vida, pelo canal português TVI. Hoje, Marcelo Antoni está com 57 anos. A Patrícia de Sabri fez sua estreia na TV em 1993, vivendo a personagem Cacau, um dos principais papéis da novela Olho no Olho, da Rede Globo. Após alguns trabalhos com pouco destaque nos anos seguintes, em 1998, Patrícia viveu a protagonista da novela Pérola Negra, do SBT. Após atuar em Vidas Cruzadas, na Rede Record em 2000, a atriz foi pouco vista na televisão, pois preferiu se dedicar mais à sua vida pessoal. Hoje, com 47 anos, Patrícia de Sabri vive em Paris, na França, em companhia do marido Olivier Murguet e do filho Maximilian, de 15 anos de idade. O Nico Puig estreou na TV em 1988, apresentando o programa Revistinha, na TV Cultura. Em 1993, estreou como ator, participando da minissérie Sex Appeal e da novela Olho no Olho. 2 anos depois, participou das 2 primeiras temporadas de Malhação, interpretando o vilão Raul, mais conhecido como Bad Boy. Atuou também em algumas novelas da Rede Record, como Estrela de Fogo e Canoa do Bagre. Em 2002, assinou contrato com o SBT, sendo visto em novelas como Pequena Travessa, Seus Olhos, Maria Esperança, Vende-se um Véu de Noiva e Amor e Revolução. Hoje, com 49 anos e afastado da TV há uma década, trabalha como produtor de eventos, junto com o marido Jeff Latari, e tem uma empresa de reciclagem. A Gabriela Alves, filha da atriz e cantora Tânia Alves, estreou em novelas em 1992, interpretando a Salete, em Despedida de Solteiro. Nos anos seguintes participou de Mulheres de Areia, Tropicaliente, Tocaia Grande, Salsa e Merengue, Estrela de Fogo, Vidas Cruzadas e Marisol, além de participações em programas de TV.
Em 2011, fez sua última novela até o momento, Amor e Revolução, pelo SBT. Atualmente com 50 anos, Gabriela Alves e sua mãe administram o Spa Maria Bonita, localizado em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Gostaram do vídeo? Semana que vem, tem a terceira e última parte. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Play Nostalgic, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.